Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico. Top Gun Maverick alcança 901,9 milhões de dólares em bilheteria global. Essa notícia foi solicitada pela Gabriela, que pediu pra gente analisar Top Gun, pra ver se esse negócio vai dar muito dinheiro ou não, e como que o mercado de cinemas está se saindo aí no meio desse cenário aí que a gente viveu nesses últimos 2 anos, né? E se está retomando, até porque ela é uma grande apreciadora aí de cinemas, ela quer saber se ela vai ter ainda essa opção de entretenimento. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Beleza? Bora, vamos lá. Então, ó, Top Gun, esse filme ele saiu um pouco do padrão nesses últimos anos, que só filmes chineses, obviamente, lá na China, mas eles tentam dar uma segurada aí no mercado. Mas no mercado global, só filmes de super-herói estavam dando bastante resultado. Bilheterias bilionárias. Esse aqui, mais 3 semaninhas, já bate 1 bilhão. Perfeito. Então, Tom Cruise aí tá bem feliz aí com o negócio. E ele alcançou essa marca em 25 dias. O Tom Cruise, eu não sei se vocês sabem, mas ele teve uma estratégia boa ali com os seus produtores esse filme estava pronto desde 2019, né? Final de 2019, o lançamento era para 2020. Diferentemente de outras produtoras, ele segurou, porque ele sabia que esse negócio ia dar bastante resultado se tivesse em sala aberta. Melhor estratégia de lançamento possível, né? Mostrou aí que ele tem bastante visão de mercado e de lançamento de produto também, né? Então tem bastante insight para business aí, interessante. Bora! Esse negócio vai dar bastante dinheiro, por quê? O custo total da produção foi de 150 milhões de dólares. Como normalmente metade da bilheteria vai para salas de cinema, então esse negócio chegando a 1 bilhão só em cinema, vai dar aí uns 500 milhões aí de receita aí para a produtora, com 150 milhões de custo, esse negócio aí vai ficar com markup bem saudável, né? Então assim, deu dinheiro esse Top Gun? Deu bastante dinheiro. Aliás, eu vi o Top Gun e assisti, recomendo para todo mundo que vá assistir ainda, porque ainda tem bastante sala. Legal. Mas qual que é o foco aqui do BTC News? É falar um pouco das salas de cinema. Como que elas se saíram aí na pandemia e se esse negócio já voltou aos níveis normais, né? Vou mostrar para vocês que infelizmente não. Vou pegar 2 grandes operadoras de salas de cinema. A primeira, que é uma menor, que é o Cinemark, mas que tem operações aqui no Brasil, então fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo. E aí, uma das maiores do mundo, que é a AMC. Vamos começar aqui com o Cinemark. Bom, o Cinemark todo mundo conhece, diversas salas aqui no Brasil. Ela tem, só para vocês terem uma ideia, 522 salas, cinemas, na verdade, né? 522 cinemas. O maior mercado deles é o mercado norte-americano, com 321. O Brasil é o segundo, 86. Só que cada cinema tem várias salas, então são 5.868 salas, né? Então você vê aqui que o negócio, guarda esses números, né? Esse negócio é grande, mas ele é bem menor aí do que a AMC que eu vou mostrar mais pra frente. Bora! Então vamos ver como que foi aí o resultado do negócio. Ó, pré-pandemia, o negócio ele gerava uma receita aqui em 2019 de 3 bilhões 283. Olha como caiu, ó, 686. Dá uma queda absurda aqui, né, de receita. Beleza. Em 2021 a coisa melhorou, foi para 1,5 bilhão, mas mesmo assim muito abaixo, né? Menos na metade aqui do nível de receita tradicional desse mercado, desse negócio. Perfeito. E aí fez a empresa ir para prejuízo. Ó, ela tinha um lucro operacional de 338, mas foi para um prejuízo operacional de 755. Ano passado diminuiu bastante esse prejuízo, foi para 252 de prejuízo, mas muito longe dos 338 aqui de lucro operacional que esse negócio gerava. Beleza, bora. Vamos pegar aqui, ó, fluxo de caixa. Esse negócio gerava caixa. Então, ó, o lucro líquido de 2019 foi 193. Legal. E ele gerou 561 aqui, quase 562 milhões de caixa. Então era um negócio que gerava bastante caixa. Só que em 2020 o prejuízo foi para 617, né, prejuízo líquido. Obviamente com uma queima de caixa de 330. Legal. Melhorou em 2021. Né? Eles tiveram um prejuízo de 422, mas eles conseguiram aqui gerar caixa operacional no patamar de 166. Então esse negócio foi que, né, em 2021 ele já conseguiu dar uma gerada de caixa operacional aqui. Então vocês vão ver que é bem diferente do cenário da AMC. Legal. Aí, como que eles sobreviveram a esse período aí de fechamento aí dos cinemas? Bom, tiveram que emitir dívida, não teve jeito, né? Então, ó, vocês viram aqui, ó, entre notas para mercado aqui, ó, tem 460 mais 250, né? Isso em 2020. E aí tem mais 1 bilhão 170 em 2021, provavelmente só para trocar ali, né, a taxa de juros e o prazo aí, porque 2021 você já tinha um pouco mais de visibilidade do que ia acontecer no mercado
dado a pandemia. Perfeito, tá? Então, tá aqui, o caixa no final de 2021 ficou aqui em 707 milhões aqui para Cinemark. Beleza. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui a dívida em 2020 já estava nos patamares de 2 bilhões 377. Aí aumentou um pouco, mas só teve mais troca, né? Teve um pouco de adição e um pouco de troca, 2 bilhões 400. Então, vocês estão percebendo que o negócio ele tem bastante dificuldade, né? O negócio que está gerando aí 100 milhões e tal, e né, em épocas áureas aí até daria para sobreviver, né? Com 500 milhões aí de geração de caixa operacional, para uma dívida aqui de 2 bilhões e meio. Agora, com 200, 300, aqui com uma dívida de 2 bilhões e 400, quase 2 bilhões e meio, começa a ficar um pouco difícil aí de se pagar. Mas ainda tem luz no fim do túnel. Só para vocês terem uma ideia, né? A dívida antes da pandemia era 1 bilhão e 700. Então eles tiveram que tomar rapidamente bastante dívida para conseguir sobreviver sem receita, né? Ou com uma queda aí absurda de receita. Beleza, bora. Vamos lá. Outra coisa que é importante a gente ver é o seguinte, a gente está vendo que existe uma tendência de aumento de taxa de juros no mundo. Empresas muito endividadas vão começar a serem obrigadas a gerar caixa operacional, no mínimo para gerar o custo da dívida, senão viram o que a gente chama de empresas zumbis. O que são empresas zumbis? São aquelas que não geram lucro operacional suficiente nem para pagar o custo da dívida que tem. Então esse número aí está aumentando absurdamente lá nos Estados Unidos, no mundo inteiro de uma forma geral, mas a gente vê aqui que o Cinemark aqui vai ter essa dificuldade. Por quê? Ó, vamos lá. Lucro operacional aqui, ó. O lucro operacional em 2019 era 338 com o custo de dívida aqui, ou seja, os juros que eles tiveram que pagar aí de toda a alavancagem de 100 milhões. Então beleza, cobre aí e ainda sobra aí 200 quase 240. Perfeito. Agora, em 2020... prejuízo operacional com custo aumentando, ó, 130 aqui de juros com 754 de prejuízo operacional. Mas tudo bem, 2020 aí a gente entende que foi um ano bem atípico. Mas em 2021, olha que interessante, ó, a gente pega aqui todos os prejuízos operacionais do negócio agregados, aqui ó, deu 252 contra o custo de dívida de 149, tá vendo que tá aumentando, né? Beleza, tá aumentando pela proporção da dívida e também taxa de juros, né? Então em 2022 esse número tende a ser bem maior. Então, ou esse negócio retoma os níveis pré-pandemia rapidamente, ou vai começar a ter bastante dificuldade até para cobrir o custo das dívidas. Então isso daqui é ruim. Como que tá 2022? Bom, a dívida está estável, né? Então a dívida que fechou aqui 2021 com 2 bilhões 776 está no mesmo patamar, 2 bilhões 476, beleza? Então, ó, primeiro trimestre de 2022. A receita aqui aumentou bastante, foi de 114 aqui para 460, então traz uma projeção boa aí para o ano, beleza? Então aumentou aí 4 vezes aí a receita. E o lucro operacional, né, aumentou aqui, ó, foi melhor, né, foi de 166 de prejuízo operacional para 330. Legal, tá? Então, este negócio aqui é o negócio... Ih, caramba, calma aí, só dar uma olhada aqui só para ver se eu não falei alguma besteira aqui para vocês. Beleza? Não, falei certo, tá bom. Então, ó, tá aqui, ó, 166 aqui, ó, de prejuízo operacional no primeiro trimestre aqui de 21, foi para 33 de prejuízo operacional em 2022. Legal, mas estão vendo aí que ainda está sofrendo. Lembrando que o primeiro trimestre aqui eles tinham, né, alguns títulos bem importantes aí no mercado, né? Então teve o Matrix 4, teve Doutor Estranho, Venom, etc. Então alguns títulos importantes, ainda o resquício do Spider-Man, e mesmo assim, com essa receita maior, ainda o negócio dá prejuízo operacional, beleza? Tá? Então, vamos lá. O que faz a empresa, né? Tá com uma posição de caixa aqui, ó, era 707, foi para 570 milhões aqui no final do primeiro trimestre de 2022. Mas olha que interessante, esse negócio ainda é um negócio que tem PL positivo, né? Então ele tem 300 milhões aqui de patrimônio líquido. Vocês vão ver aí que a IMC ela tem um pouco esse índice um pouco pior aí, né? Bom, essa foi o Cinemark. Agora vamos ver aqui a maior do mercado. É uma das maiores do mercado, a EMC, dado que ela tem uma operação muito mais capilarizada que o Cinemark, sofreu mais, tá? E é muito mais difícil você tomar ações corretivas num transatlântico, né? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, eram 500 e poucas cinemas do Cinemark, a IMC, ó, 946, então quase o dobro. Em número de salas também, ó, era 5.800, ó, 10.562 aqui. Então,
quase o dobro aí em termos de capilaridade de operação. Não tem operação no Brasil, mas vocês veem aqui que só nos Estados Unidos, ó, 593 cinemas com 7.755 salas. Só a operação nos Estados Unidos da IMC é maior do que a operação Mundo do Cinemark. Beleza, bora. Mas é aquele negócio que eu falei para vocês. Por ser uma empresa muito maior, com atuação em muito mais países, ela é impactada mais fortemente nos seus resultados. Então, olha como foi impactado, pessoal. Receita, 5 bilhões 400. Isso em 2019. Foi para 1 bilhão 242. 77% de queda na receita por causa da pandemia. O que fez o prejuízo ser bilionário, 4 bilhões e 500, quase 4 bilhões e 600 de prejuízo. Mas esse negócio, eu não sei se estão vendo, que já dava prejuízo antes da pandemia, né? Beleza, então já estava com dificuldade. E, obviamente, o EBITDA foi para 1 bilhão negativo, tinha sido 771 milhões aqui de EBITDA positivo em 2019, e queimou caixa. Queimou bastante caixa esse negócio aqui, depois eu mostro para vocês um pouco da geração de caixa operacional. Bora! Isso foi um impacto forte ali da pandemia. Pá! Então, ó, o caixa estava aqui, ó, no final de 2020 em 308 milhões. Tá? E vocês vão ver aí que só teve esse caixa aqui porque teve que emitir bastante dívida. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, foi mais de 1 bilhão aqui de empréstimos adicionados. Ó. Foi de 4 bilhões e 700 para 5 bilhões e 700 aqui em 2020. Muito difícil aí a situação do negócio, né? E ó, geração de caixa operacional foi de 579 de geração de caixa positiva em 2019 para 1 bilhão e 100 de queima de caixa em 2020. Negócio, sim, absurdamente, né, impactado. E ó como que eles conseguiram sobreviver aqui, ó. Fluxo de caixa das atividades de financiamento, ó, 1 bilhão e 300 aqui, tá? Então teve que pegar a dívida para sobreviver, assim como o Cinemark, assim como vários outros negócios. Bora! Outra coisa que é importante aqui, a gente vê como que foi 2021. Melhorou? Pô, melhorou. A receita dobrou. Então foi de 1 bilhão e 200 para 2 bilhões e 500. Mas mesmo assim, a empresa continua com prejuízo bilionário, 1 bilhão e 200, mas muito melhor que os 4 bilhões e meio aí de prejuízo em 2020. Perfeito. Mas a solidez do negócio continua em questionamento. Por quê? EBITDA de 1 bilhão negativo foi para 291 bilhões milhões, desculpa. 1 bilhão negativo para 291 milhões negativo. Legal. Geração de caixa também sofrível. Bora. Bom, a dívida pelo menos estabilizou. Então, ó, ela estava em 5 bilhões e 700 no final de 2020. Ficou em 5 bilhões e 400 e pouco, até amortizou um pouquinho. Beleza? E tá com caixa gordo agora. Caixa de 1 bilhão 592. Legal. Queimou caixa ainda. Tá? Caixa operacional 614 de queima de caixa em 2021. Muito melhor aí que a queima de caixa de 1 bilhão 129. Ou seja, conseguiu diminuir a queima aqui em quase metade. Tá? Mas ainda tá ruim aqui. Tá ruim o negócio. Bora. Então, ó. Só pra gente ter uma ideia aqui, ó. Como que tá em 2022 a IMC. Melhorou a receita pra caramba. Então a receita foi de 148 milhões no primeiro trimestre de 21 para 785 milhões aqui para o primeiro trimestre de 22. Como eu falei para vocês, então o mercado americano voltou, né, full praticamente, e ainda tinha bastante, né, lançamento aí que deu uma bela de uma ajudada, como eu falei para vocês lá no caso do Cinemark. Então ele conseguiu absorver melhor esses lançamentos, aumentou aqui em 6 vezes quase aqui o negócio, né, 5 vezes e pouquinho, beleza? Mas, ó, ainda está em prejuízo, ó, prejuízo líquido aqui de 377, contra um prejuízo de 567 no primeiro trimestre de 21. Então é um negócio que ele tem bastante dificuldade, já estava em dificuldade antes da pandemia e ainda ficou numa situação ainda pior. Então, ó, EBITDA que foi 294 negativo no primeiro trimestre de 21 foi para 61 milhões negativo. Diminuiu a queima em 80%, mas ainda está com, né, um EBITDA bem negativo. Legal, tá? Então, ó, em termos de receita, uma coisa que é importante, que eu gosto de explicar para quando eu explico esse business de cinema, é o seguinte. De onde que você tira esse negócio de que metade da bilheteria vai para a produtora, Renato? Vou mostrar aqui para vocês nos financials e vou mostrar também por que os cinemas eles são extremamente restritivos para você levar comida lá dentro, né? Porque, ó, vamos lá. Dos 785 milhões de receita que a IMC teve nesse primeiro trimestre, 443 foi ticket vendido, ingresso. Tá vendo aqui? 252 foi food and beverage. Então é o que você compra lá, os acessórios ali que você compra na hora que você vai pro cinema. Legal. Qual que é o ponto? Renata, o ticket ainda é a maior receita. Mas calma, vou mostrar para vocês a margem. Olha a diferença de margem entre um e outro. Ó. Dos 443, 190 aqui
foi custo de ticket, ou seja, o quanto que você repassa para o produtor. Então, vocês estão vendo aí que dá mais ou menos um markup de 2.1, 2.2, né? Beleza. É daí que vem os 50% ali que você repassa ali para quem produziu o negócio. Então, essa é a primeira coisa, tá? Então, markup 2, 2 e pouco aqui no ticket. Mas olha o markup de bebida e comida, ó. 252 de receita contra 42 milhões de custo. Então, pô, markup 5 aí na veia, né? Então, markup 5 na veia, vocês veem que toda a lucratividade do negócio veio, né? A maior parte dela, né? Veio nessa bebida. Por isso que a galera é tão restritiva a deixar a gente levar lá algumas coisas do supermercado, né? Não sei quem que é pobre ali, né? Eu, por exemplo, gosto muito de fazer isso, né? De levar algumas coisas ali doce, alguma coisa, até para não gastar muito dinheiro ali com o que tem dentro do cinema. Não é proibido, né? Mas é restrito, né? Então eles sempre dão uma olhada, assim, né? Orientam você, porque eles não podem proibir, né? De levar algumas coisas ali para dentro do cinema. Algumas coisas eles podem restringir, outras eles só dão uma recomendação até para não ter uma experiência ruim, dado que, obviamente, os ingressos também geram bastante lucro para o negócio. Mas é markup 2 e pouquinho, né? Contra markup 5 da comida. Perfeito? Legal. Bora! E como que está a situação hoje, né, do negócio em termos de liquidez? Ainda está difícil, tá? Então eles estão com um caixa aqui de 1 bilhão 164, 165. Lembra que no final de 21, ou seja, só 3 meses, eles queimaram bastante caixa. Ó. Era 1 bilhão 592. Então queimou bastante, a posição de caixa diminui, mas ainda está em 1 bilhão. Então dá para sobreviver aí esse ano tranquilamente. A dívida está em 5 bilhões e 500, beleza? Então está andando meio de lado o negócio. Só que a geração de caixa continua ruim, ou seja, continua queimando caixa operacional. Se a AMC ela não conseguir acertar rapidamente essa geração de caixa operacional, daqui a pouco essas dívidas vão começar a pesar bastante. Por quê? Apesar de, em termos de dívida sobre EBITDA, esse negócio não dá nem para analisar porque o EBITDA é negativo, eles só conseguiram emitir bastante notas para o mercado com a perspectiva que esse negócio pudesse gerar caixa operacional para dar uma diminuição no risco, né, de quem contraiu esses títulos de dívida no mercado, que esse negócio um dia vai pagar mesmo que seja uma dívida muito longa. Então, ou eles acertam esse negócio rapidamente ou vai começar a ter bastante problema. Vamos ver, o mercado está melhorando. Então, vocês viram aí que a receita cresceu bastante em relação a 2021, mas ainda está longe do que foi em 2019, quando não tinha pandemia. E eu vou mostrar para vocês outra coisa que joga contra a AMC. Mesmo em tempos normais, esse negócio gerava um ROIC abaixo do custo de capital. Ó, eu mostrei aqui, ó, em 2018, o ROIC da AMC foi 5,76 com um custo médio ponderado de capital de 1,7. Então, ó, ele já destruía valor em 2018, aumentou essa destruição de valor em 2019, porque o ROIC foi 2,45. E agora, com ROIC negativo, aí eu não preciso nem falar para vocês. Então, é um negócio que já estava passando por dificuldade, até por tendência tecnológica, as pessoas não querem mais o cinema, esses sistemas de streaming aí sendo difundidos no mercado. Vamos ver o que a AMC vai fazer para conseguir se reinventar e manter aí as suas grandes salas abertas para quem gosta de ir para o cinema, ainda ter bastante opção. Bom, tá surgindo aqui uns BTCs News passados. Se vocês não se inscreveram ainda no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, ajuda bastante a gente. E, a gente se vê amanhã no próximo BTC News. Um grande abraço e até!